Olá, sou o professor André Brock. Neste vídeo e nas outras partes dele, essa é só a primeira parte, eu vou falar sobre as medidas de posição e dispersão calculadas no Excel. Eu vou deixar o link acima aí e também na descrição desse vídeo dos vídeos que eu já disponibilizei mostrando como efetuar esses cálculos na mão, utilizando fórmula e tudo mais. E inclusive vídeos em que eu já dou aí uma prévia de utilização do Excel. No entanto, aqui a ideia é mostrar como nós podemos calcular tanto as medidas de posição como média, mediana e moda, como as medidas de dispersão ou variabilidade, o desvio padrão mais conhecido, a variância e o coeficiente de variação, no Excel para cenários diferentes, né? Numa situação primeira, considerando aí, por exemplo, dados não tabulados, né? Que são os dados, geralmente na forma como eles surgem no levantamento de dados, em que eles não são disponibilizados numa tabela de frequências. Isso é bem simples no Excel, porque o Excel já dispõe praticamente de todas as fórmulas prontas para esse cenário, para essa situação. Agora, quando esses dados são organizados numa tabela de frequências, aí já começa a complicar no Excel. Complicar, que eu digo, é que ele não tem um procedimento já pronto, mas nós podemos preparar e deixar uma planilha já construída com essa finalidade. E é isso que eu pretendo mostrar aqui. Dados tabulados para dados para situações em que não há agrupamento desses dados em classes e quando há agrupamento. Então aí a gente esgota praticamente as situações possíveis para cálculo dessas medidas. Tá ok? Então vamos lá. Nessa primeira parte eu vou mostrar como efetuar cálculo das principais medidas, tá? Numa situação em que os dados não estão tabulados. E à medida aí que forem surgindo inclusive solicitações, eu vou inserindo aqui nessa série de, eu vou chamar de aulas, né? Essa seria a nossa primeira aula, dessas aulas de estatística no Excel. A princípio, né, essa parte da estatística básica descritiva, que é o cálculo das medidas de posição e dispersão. Vamos lá então. E para mostrar melhor essa situação de dados não tabulados e dados tabulados, né, essa é uma situação de dados tabulados, quantidade de filhos por funcionário. Quando você tem os dados sem essa organização na tabela, por exemplo, imagine que para construir essa tabela foi feito um levantamento com os funcionários de uma determinada seção ali de uma empresa, tá? E dentre esses funcionários, 20 deles responderam que não tem filhos, tá aí. Então a frequência do zero é 20. A variável de estudo é essa quantidade de filhos por funcionário. É a minha variável x, que eu poderia chamar aqui de x, ok? E aqui a frequência, né, é o 20. Outro valor possível do x é o 1 e a frequência dele é 15, ou seja, 15 funcionários disseram que tem um filho, 12 que tem dois e assim por diante. Então essa é uma situação de dados tabulados. A gente chama de dados tabulados não agrupados, tá? Por que não agrupados? Porque você percebe aqui que os valores de x, né, eles aparecem de forma isolada, quer dizer, cada linha tem um único valor, não há agrupamento. Diferente, por exemplo, dessa outra situação aqui, em que há agrupamento. A minha variável x de estudo aqui é a renda, em salários mínimos. Então não é tratado aqui cada valor individualmente, mas eles são agrupados de 0 salário até menos que 2 salários mínimos está nessa primeira classe. Então isso daqui a gente chama de classe, tá ok? Essa é a primeira classe. Frequência 86, ou seja, no levantamento com as 200 famílias, por exemplo, com esses 200 indivíduos, 86 deles têm renda variando, né, de 0, quer dizer, não teria renda aqui, a menos que duas. De 2 salários mínimos, 2 salários mínimos até menos que 4 é a segunda classe. De 4 exatamente a menos que 6 é a terceira e assim por diante, e aqui as frequências. Então, como calcular, por exemplo, a média numa situação dessa, como calcular o desvio padrão, no vídeo que eu mencionei, né, nos vídeos que eu mencionei aí, que os links estão na descrição, você encontra como efetuar o cálculo dessas situações na mão.
utilizando fórmulas. Agora aqui nós vamos ver no Excel. Perfeito? Então vamos para o Excel. Olha aí, na primeira planilha nossa, eu já coloquei algumas idades, essa é uma situação de dados não tabulados, tá? Você fala, mas está numa planilha, uma tabela, não. Eu só digitei os valores aqui, que são as idades, você percebe aqui nesse intervalo de células, tá? São algumas, eu coloquei só numa coluna, eu posso dispor isso em mais do que uma coluna, e aqui eu vou calcular essas medidas, a média, a mediana e a moda, que são medidas de posição ou tendência central, o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação, que são medidas de dispersão ou variabilidade. Não vou entrar em detalhes, né, para que serve cada medida ou do que elas tratam, porque isso eu já fiz nos vídeos indicados, perfeito? Mas como calcular? Bom, no caso da média, simples, né? Aqui eu somente escrevi, você pode ver, olha aqui, média, veja aqui na barra de fórmulas que é só um texto. Né? Média, mais nada, tá? Mediana, mesma coisa. Agora, na coluna D, eu vou aí sim inserir as fórmulas ou as funções que o Excel já tem para poder efetuar o cálculo que eu quero. Então você tem que começar com um sinal de igual. Perfeito? Igual. Bom, no caso da média, você vai escrever a própria palavra média. Tá? Então é média. Tá aí, abre parênteses. Ah, mas eu não, como que eu vou saber que a própria palavra nem sempre é? Não. Dificilmente né? Geralmente, a maior parte, pelo menos, não é exatamente a palavra. Tá? Você pode fazer o seguinte também. Permanecendo aqui nessa célula, tá? Você vem aqui na célula e clica aqui nesse ícone, inserir função. Então, clicando aqui em inserir função, aparece essa janela de funções. Tá? Você pode vir aqui e clicar em estatística, há várias outras aqui, financeiras, matemática e trigonometria, e assim de pesquisa e referência. Vamos em estatística. Aí você vai ter essa lista de funções estatísticas. Tá? À medida que você clica, né, em cada uma que aparece, você tem uma descrição aqui. Tá? Então é bem interessante. Aí você pode ir lá e procurar, está em ordem alfabética, você vai lá e procura, né, no caso, a média. Vou digitar M aqui para ele já ir lá por aqui, ó, média. Perfeito? A de cima, por exemplo, med é mediana, olha aí, ó, retorna a mediana ou o número central. Mas eu quero a média agora, perfeito? Aí aparece aqui a janela em que você vai fazer a inserção de dados. Eu prefiro, né, já digitar direto aqui, igual, média, tá? Abre parênteses. Bom, agora vamos lá. Eu posso simplesmente selecionar esse intervalo. Tá? E aí fecho parênteses. Então ele vai calcular a média desse intervalo aí. Aqui eu fixei para 2 casas decimais. Se você quiser aumentar ou diminuir, vem aqui em página inicial, tá? E faça aqui, né? Clique nesses ícones, tá aqui, em que você aumenta ou diminui. Podemos deixar em 2 casas. Ok? Bom, outro detalhe, é muito comum nós deixarmos esse tipo de planilha já pronta para efetuar cálculos e eu vou alimentando, ou cada hora que eu insiro o conjunto de dados ele vai ter um tamanho, tá? Ele pode ter mais ou menos valores. Então é interessante aqui, ao invés de eu fixar esse meu intervalo de A2 até A7, aliás, só mostrar aqui rapidinho, cuidado ao digitar, que se você digitar ponto e vírgula, aqui é ele próprio, né, o próprio Excel é que já colocou o intervalo porque eu selecionei, mas se você for digitar, cuidado com ponto e vírgula que está na mesma tecla dos 2 pontos, que ele tem um sentido completamente diferente, ele não é para intervalo, é para células individualizadas, né? Então é o A2 e o A7 somente. Agora eu vou colocar 2 pontos. Pronto, esse é o intervalo. Mas ao invés de trabalhar com esse intervalo fixo, uma dica aqui, né? Vem aqui e selecione toda a coluna. Né? Vamos só apagar aqui. Você vem e seleciona toda a coluna A. Tá? Ah, mas eu vou colocar na coluna A e na B, né? E se quiser colocar mais aqui, eu não posso entrar na C porque eu tenho aí os rótulos. Tá? Então eu posso aqui, ó, selecionar A e B. Ele vai lá e calcula. Como eu não inseri nenhum valor, a média continua a mesma. Qualquer valor que eu inserir aqui na coluna A, eu vou colocar um valor, por exemplo, aqui 10 anos, a idade. Pronto, ele atualiza automaticamente o cálculo. Mesmo se eu colocar na coluna B, isso também vai acontecer. Olha lá, ele faz a atualização. Perfeito? Mas vamos deixar só na A por enquanto. Então, esse é o cálculo da média. Mediana. Mediana é só digitar igual MED. Mediana é o valor central. Se você ordenar o conjunto e pegar o valor central,
ou a média dos dois valores centrais, conforme o conjunto tem uma quantidade ímpar ou par de valores, tá? Mas só que você não precisa ordenar aqui não, ele já faz isso, né, nessa função. Tá? Não vai aparecer, mas na memória do Excel aí ele está ordenando o conjunto e pegando o valor central ou a média dos dois valores centrais. Então, posso fazer o mesmo aqui. Coluna A. Mediana é 25. 25 é a idade que divide o conjunto ao meio. Moda é o valor que aparece com maior frequência. Nas versões anteriores do Excel, né, você vai colocar aqui igual a modo, tá? Pode ver que ele me dá aqui modo multi. Nas versões anteriores era só modo. A gente chama essa medida de moda, tá? Só que ele apresentava um probleminha. Caso a sua versão seja mais antiga, ele só dá uma moda, e moda é uma medida estatística que pode aparecer, você pode ter mais do que uma no mesmo conjunto, diferente de mediana, de média das outras medidas. Tá, ok? Então, se você tiver essa modo, é só colocar modo e a coluna que você tem aí, né, o seu conjunto de dados. No caso, a coluna A. Tá? Eu vou clicar agora em modo multi, porque pode ter mais do que uma moda. Tá? Então, modo multi, e aí eu venho e seleciono. Bom, o que vai acontecer na hora que eu der o Enter aqui? É um valor que não está definido nesse conjunto. Por quê? Porque esse conjunto não tem moda. Moda é o valor que aparece com maior frequência, ou os valores, ou atributos. É uma medida que serve, inclusive, para dados não numéricos, né? E não há nenhum valor aí que tenha frequência maior do que os outros, que apareça mais vezes que os outros. Agora, se eu inserir de novo aqui o número 10, por exemplo, tá? Vai aparecer a moda como 10. Só tirar aqui o negrito, tá ok? Então tá aí, ó, moda é 10. Agora, se eu inserir um 19, o que vai acontecer? Né? Olha, 19, né? E ele já jogou aqui para baixo o 10. O que é isso? Por quê? Porque o 10 e o 19 são... eu vou até tirar daqui, para a gente não fazer confusão, vou jogar aqui para o lado. Tá? O modo multi, que é exatamente essa função, se você tem mais do que uma moda, você vai ter esse valor inserido no conjunto. Agora, por exemplo, se eu digitar outro 19, pronto, o 19 passa a ser a única moda, porque ele aparece 3 vezes, o 10 aparece 2, e os outros cada um aparece uma vez só. Tá? Se eu inserir outro 10, volta a ter 2 modas. Aí se eu inserir, por exemplo, o 86 mais uma e mais outra vez, pronto, o 86 também passa a ser moda. E se ele passa a ser moda, ele entra aqui no conjunto 86, 19 e 10. Perfeito? E você percebeu que cada vez que eu inseri um valor aqui, os outros cálculos foram sendo refeitos. A média, né? A gente disse que a média não é muito robusta. Qualquer valor que você insere no conjunto, né, há uma modificação da média, a não ser que esse valor seja exatamente a média naquele momento. Tá? Já a mediana, não, né? A moda também não, já são mais robustas, que a gente diz. Elas se alteram com mais dificuldade à medida que eu insiro valores no meu conjunto. Perfeito? Bom, eu vou deixar o conjunto aí do jeito que está, vou voltar aqui essas medidas aqui para baixo, mas é bom deixar um espaço aí, você viu, para moda, porque o conjunto, se for um conjunto muito grande, pode ter várias modas. Perfeito? Bom, agora o desvio padrão. Tá? Desvio padrão amostral, desvio padrão populacional, tem uma diferença em termos de fórmula. Né? O desvio padrão amostral, só colocar aqui a fórmula. O desvio padrão amostral, a fórmula dele, a gente até costuma representar pela letra S, tá? Que é a raiz quadrada, né, do somatório de cada valor x do conjunto, cada um desses valores que estão aí na coluna A, menos a média do conjunto. Quem que é a média? No caso aqui, no momento é 35,46 elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. O que é o n? N é a quantidade de elementos. No momento aqui eu estou com 13 elementos, então é 13 menos 1. Tá? Agora, o desvio padrão
populacional, que a gente representa pela letra grega sigma, a fórmula é muito parecida com essa. Tá? É cada valor xi menos a média, só que aí a média populacional a gente representa pela letra grega mi, elevado ao quadrado, dividido por n maiúsculo. O que é n maiúsculo aí no caso? É o tamanho da população, são dados populacionais e não só de uma amostra retirada dessa população. Tá? É isso que muda na fórmula do desvio padrão. Então, aí você precisa saber se o conjunto que você vai estar inserindo é uma amostra, né, ou é uma população. Você pode colocar também, se quiser aí, as duas estatísticas já sendo calculadas. Né? À medida que você utiliza a planilha, você já sabe qual que você vai visualizar. Perfeito? Então vamos lá. Desvio padrão, tá? Você pode inserir e no ícone aqui inserir função. Eu já vou colocar direto aqui. É o desvpad, tá? Desvpad. Olha, qual deles, né? O desvpad.a, que é o que está selecionado, ele calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. Tá? O que acontece, o que difere de alguns outros que também calculam para amostra? Ele vai ignorar valores lógicos e texto, como acontece aqui. Eu coloco lá na primeira, aqui na primeira célula está escrito idades, né? Então ele vai ignorar isso daí, tá? E vai calcular, então é desvpad, opa, desculpa, esqueci o ponto A, tá? Que é a amostral. E aí você vem e seleciona a coluna A. Fechou parênteses, dá Enter. Pronto, esse é o desvio padrão amostral. Agora vamos supor que isso seja uma população. Então você vai aqui igual a desvpad.p, calcula o desvio padrão com base na população total. Tá ok? Abre parênteses, aí é o mesmo procedimento, seleciona a coluna A, fechou, igual. Dá uma diferença no resultado. Perfeito? Bom, e a variância? O que é a variância? A variância também, assim como o desvio padrão, tem a variância amostral e tem a variância populacional. Tá? A variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, se eu colocar aqui ao quadrado, some, eu elimino a raiz. Né? Mesma coisa aqui, colocou ao quadrado, variância, elimina a raiz. Então, é a parte interna da raiz aí do desvio padrão. Variância, é só colocar var. var.a é amostral, tá? Vem e seleciona a coluna A, fechou? Ou variância populacional igual a var.p e fechou. Agora, o coeficiente de variação, uma medida bem interessante, porque em algumas situações em que a gente analisa que conjunto que tem maior dispersão ou menor dispersão, nós utilizamos o desvio padrão. Ok, mas há situações em que as médias dos dois conjuntos ou mais conjuntos que estão sendo comparados são muito distantes. Exemplo, você vai calcular aí a média e a dispersão de dois conjuntos. Um deles é de trabalhadores de um determinado setor ali, que a média é próxima de um salário mínimo. A outra é de um grupo de executivos que você tem uma média próxima aí dos 30 mil reais. Tá? Então, como são muito diferentes os valores, utilizar desvio padrão variância para fazer essa análise não é interessante. E quando você vai comparar conjuntos de unidades diferentes, né? Por exemplo, dois conjuntos, um que fala em massas, pesos de pessoas em quilos, a outra que fala das estaturas em metros. Como que você vai comparar a medida de desvio padrão ou mesmo de média, uma falando em quilogramas, a outra falando em metros. Aí você usa uma medida que a gente chama de coeficiente de variação, costumamos abreviar por CV, que ele faz o que? Ela faz o que essa medida? Ela pega o desvio padrão, S, se for populacional é o sigma, tá? E divide pela média, x barra. Tá? Média, x barra é média. Perfeito? Tá aí. Então, na verdade, e se você quiser multiplicar isso por 100%, esse coeficiente de variação aparece na forma percentual. Tá ok? O que é legal é que justamente ele determina qual é o percentual que o desvio padrão do conjunto corresponde em relação à média do próprio conjunto. Tá? Então, é só pegar aqui, coeficiente de variação não tem no Excel, mas é só colocar igual, né? E vem aqui, qual foi a célula que nós calculamos
o desvio padrão é na célula D8, está aqui, D8, barra, né, divide exatamente pela célula onde está o valor que foi calculado a média, que é a célula D2. E aí dá Enter, ele calcula aí 0,857395. Não está na forma percentual, mas se você quiser, você pode colocar aqui, tá? 85,7%, aproximadamente aí 86%, né? Bom, se você quiser calcular aqui o coeficiente de variação populacional, é só pegar o desvio padrão populacional, E8, e dividir pela média que está aqui na célula D2. Dá uma pequena diferença aí. E aqui também, se quiser, na forma percentual, temos aí 82%. Tá? Você pode aumentar aqui o número de casas decimais, se quiser, como aqui também. Perfeito? Bom, então nós vimos aí como calcular essas medidas no Excel, mas só que para dados não tabulados. A partir da nossa próxima aula, você vai ver como efetuar cálculos para dados tabulados. E mais adiante também para outros tipos de medidas, por exemplo, as separatrizes, né? As medidas como os quartis, os decis e os percentis, tanto para dados também não tabulados como dados tabulados. Perfeito? Vejo vocês então no próximo vídeo.